Agradecido sejas tu, ó Deus, nas alturas. Te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de te adorar, de poder louvar o teu nome, de sermos livres para te adorar, Pai, de podermos ter essa rica oportunidade. Por isso dizemos rica oportunidade de podermos estar diante da tua face, diante da tua presença. Como disse a tua serva, numa manhã com Deus, uma manhã na tua presença, uma manhã onde podemos sentir que tu estás neste lugar, Senhor. Podemos te louvar, podemos sentir a tua presença, Senhor. Podemos, Senhor Jesus Cristo, exaltar o teu santo e glorioso nome. Podemos ser gratos a ti, ó Pai, pelas tuas maravilhas, pelos milagres, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, Pai. Te louvamos nesta manhã, Pai amado, como nós sempre dizemos, ó Pai, que o nosso louvor suba diante das tuas narinas como um cheiro suave, Pai. E que o teu nome, somente o teu nome sobre cada um de nós, seja poderosamente glorificado, Pai. Estende a tua bandeira, que é o amor, sobre esse lugar, sobre as famílias, Senhor amado, vizinhas, sobre cada vida, Senhor amado, que nos ouve nesta manhã, Pai. Toca nos seus corações, toca nas suas vidas, toca dentro dos teus lares, nas suas famílias, toca em cada membro da família nesta manhã, ó Deus. Põe por terra todo valente, põe por terra, Senhor amado, o inimigo da família, põe por terra, Senhor, traz a vitória, Senhor amado, em cada família, Senhor amado, põe por terra a inimizade, põe por terra, Senhor amado, as palavras falsas. Põe por terra, Senhor, aquilo que não provém de ti, toda obra de bruxaria, de magia negra, toda contenda seja colocada por terra, toda muralha levantada da inimizade que caia por terra, que o teu nome, Senhor, em cada lugar, em cada passo, em cada canto deste lugar, seja poderosamente glorificado. Abençoa, Senhor, os vizinhos da direita, da esquerda, Senhor, amados, que estão à frente, os que estão atrás de nós, e até mesmo os que estão acima, Pai. Vai, Senhor amado, ministrando os corações, vai despedaçando o jugo, vai desfazendo, Senhor amado, aquilo que o inimigo tem planejado. Entra dentro das nossas famílias, entra dentro do meu lar, Pai amado, faça morada dentro da minha casa, que o teu nome, Senhor amado, dentro do meu lar seja glorificado. Abençoa, Senhor amado, os nossos filhos, abençoa os nossos entes queridos, traz sobre eles, Senhor amado, a saúde, Senhor amado, glorifica o teu nome, Senhor Jesus Cristo, sobre as suas vidas, para que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, amém. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia, Jesus. Amém, glória a Deus. 1 Timóteo, depois de Efésios, Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo. Aleluia. Aleluia, Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. Bendito sejas tu, ó Deus. Achou? Não? Aleluia. A pastora vai dar uma forcinha para nós. Aleluia.
partir do verso 6. Vamos ver do verso 1 em diante, até o verso 16. Vamos saborear a palavra de Deus. Gostei da irmã Vilma quando ela falou assim, manhã com Deus. Isso é maravilhoso, né? A gente não vai tomar café na manhã com Deus, mas nós vamos saborear da sua palavra, daquilo que Ele tem para ministrar aos nossos corações, né? Aqui o título diz assim, apostasia nos últimos tempos. O que significa apostasia? Significa o abandono da fé. Como nós assistimos aquele filme, existe todo um trabalhar para que a apostasia ela aconteça, ou seja, todo mundo abandonando a fé em Cristo, no verdadeiro Deus, e se aproximando daquilo que o mundo quer, porque se todo mundo estiver alienado das coisas de Deus e focado naquilo que é do mundo, com certeza são alvos fáceis de serem arrastados. É como se fosse uma grande enxurrada. Quando ela vem, ela vai arrastar o que tiver solto. O que tiver preso, ela não tem poder para arrancar. Mas nós precisamos estar presos no Senhor, agarrados no Senhor, firmados no Senhor, na sua rocha. Como diz a sua própria palavra, se nós estivermos firmados na nossa casa, na rocha, pode vir a tempestade, mas ela não será abalada. Amém? Quando está firmada na areia, com certeza as coisas ficam mais difíceis. A palavra de Deus diz assim, mas o Espírito expressamente diz. O que significa expressamente? Significa como se fosse uma notícia extraordinária. Aquilo que a gente chama de, eu preciso te avisar. Algo nesse sentido. Olha, é expresso, ou seja, expresso é uma coisa rápida. Não é uma coisa que a gente pode deixar para amanhã. É um aviso que é necessário dar hoje. Olha, é hoje. Então, é algo rápido. Expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Repete comigo, não serão todos. Alguns vão abandonar a fé. Algumas pessoas vão dizer assim, olha, eu não quero mais servir a Cristo. Porque se você observar, servir a Cristo significa você não viver no mundo, não ter aquilo que o mundo tem, mas você viver uma vida de mais luta, de mais adversidades, de mais dificuldades. Enquanto viver no mundo e agradar o mundo e agradar o inimigo, você tem uma vida mais sossegada. Amém? Teoricamente, na mente de muitas pessoas é isso. Então tem aquele que dentro do Evangelho também encontra muita facilidade. A gente precisa saber em que caminho que ele está seguindo, mesmo dentro da igreja, porque se Jesus ele disse, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele diz isso, significa que a tribulação é para todos aqueles que estão em Cristo. Se alguém está levando vantagem de alguma maneira e ela está conseguindo viver neste mundo uma vida sem perseguição, nem feliz ele é, porque o Senhor diz, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos injuriarem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Exultai e se alegra, porque grande será o vosso galardão. Então, se o Senhor diz isso dentro da sua palavra, significa que aquele que está encontrando facilidade, ele não está nos caminhos certos, porque nós vamos passar por privações e provações. Amém? Então, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Ou seja, pessoas com aparência de coisa boa, que é uma coisa ruim. Tem aparência de coisa boa, mas é ruim. É a mesma coisa, você vai no Alphaville, você vai em lugares chiques, você observa tudo aparentemente, tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas ele é uma enganação aquilo ali, porque você chega lá de Carapicuíba, no Alphaville, entra no hotel lá do Alphaville e fala, eu vim me hospedar, só isso. O camarada vai dizer assim, olha, aqui é R$1.000 por dia. O que você faz com R$1.000 no mês? Então é uma enganação isso aí, é você se iludir com uma coisa que você não tem. É a mesma coisa você fazer um monte de compra de um monte de roupa para você se vestir chique num lugar onde você vai, sabendo onde você vive. Você está se enganando, você está se deixando levar.
Então esses espíritos enganadores, eles estão em todas as áreas. Eu estou falando de vestes, eu estou falando de lugar, mas ele está em todas as áreas. Tem aquele que acha que a sua vida é fácil, e as pessoas se enganam com essa facilidade, e todo mundo quer embarcar. Antigamente tinha pirâmide. Olha, aqui você vem aqui, você dá o seu dinheiro e você investe. Nós vamos fazer assim. Olha, o primeiro de cima não vai ser abençoado agora, você só vai dar o dinheiro, mas o primeiro de baixo é que vai ganhar bastante. Então aquele primeiro recebe e sai fora, o segundo recebe e sai fora. Quando chega em você, foi todo mundo embora. Era só uma enganação. Por quê? Ele precisava de alguém que entrasse nessa para poder dar o dinheiro para o outro. Quem já foi na estação, e na beira da estação tem aqueles caras com tampinha, e eles ficam mexendo. Tem 4, 5 pessoas junto com ele. E ele sabe qual é o truque. Ele vai lá e fala, esse aqui. Aí o outro, não, quanto você dá? Dou 20. Está enganando. É a mesma coisa, você joga na loteria. Quem joga na loteria? Fazer uma fezinha, mas é jogo de azar. Porque não é jogo de sorte. Quantos ganham? Só um. Quantos jogam? Milhões. Então é um jogo de azar, não é um jogo de sorte. Então você está ali lançando uma semente em algo que não vai trazer benefício nenhum para você. Muito pelo contrário, você está sendo enganado. E a televisão? Quando a gente volta para a televisão? Que me perdoe, né? Hoje eu estou com cabeça branca, tudo. Mas quando você vê na televisão os ministros do STF, tudo 70, 60, 70 anos, num mesmo ambiente, por 12 horas, a televisão, ela traz uma imagem para você de que está tudo bem, mas entra naquele recinto para você ver o fedor que é aquilo. Que me perdoe, porque eu estou de cabeça branca. Então você chega num ambiente assim, pelo amor de Deus, é um engano, a televisão é um engano. Então a gente se ilude, é a mesma coisa, passa a propaganda do lanche lá, e a gente se ilude com aquilo, e quando você compra, nossa, que porcaria, que coisa ruim. Então é a aparência de coisa boa, mas é ruim, é o espírito que está enganando. Mas está enganando quem? Os crentes. Então o Espírito rapidamente, expressamente, ele diz, nos últimos tempos, é isso que nós estamos vivendo. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo de Deus, na época do apóstolo Paulo, quando ele orienta Timóteo, na sua juventude, ele aponta para o futuro, dizendo, nos últimos tempos é isso que vai acontecer. Então é isso que está acontecendo. E há doutrinas de demônios. Quando a gente entra em doutrina de demônios, quando você observa, esses dias eu estava vendo a hipnose, um rapaz falando sobre hipnose, porque eu sabia que quando vem a propaganda, logo vem o vídeo de como eles fazem. Doutrina de demônios, ensinamentos de demônios, pessoas endemoniadas ensinando. Então quando você vê a pessoa hipnotizando, eu olhei assim no vídeo de apresentação, achei interessante aquilo, falei, eu já vi isso em algum lugar, só que foi dentro da igreja. É dentro da igreja que eu vi isso, não foi lá fora, não foi num consultório de hipnose, foi dentro da igreja. E ele, no anúncio, ele mostrava assim de como ele fazia. Ele chegava na cabeça das pessoas, colocava a mão, dava uma empurradinha, a pessoa caía. Aonde que a gente vê isso? Dentro da igreja. Aí ele pegava outra pessoa, chegava, colocava a mão no peito, só dava uma empurradinha, a pessoa caía. Onde você vê isso? Dentro da igreja. E aí eu vi o professor de hipnose dando a palavra dele. Ele disse, eu sou cristão, não sou evangélico, nem sou candomblessista, nem sou isso, nem sou aquilo. Eu sou cristão. Ou seja, doutrina de demônio. E aonde nós vemos isso? Dentro da igreja. E quantas pessoas querem gastar um tempo para que elas possam estar aprendendo dessa verdadeira doutrina, desse verdadeiro ensinamento, da palavra de Deus, de gastar um tempo de buscar em Deus,
Senhor, me orienta dentro da sua palavra. Tudo que está escrito aqui, para o nosso proveito foi escrito. Então é para nós aproveitarmos esse momento, não é para a gente cair nessas ondas. Ah, vamos no pula-pula, tá bom, você quer pular, mas isso não edifica. Isso não edifica. Eu estava com uma visão aqui, o Senhor me mostrando algo tão tremendo, que você observa. Vamos falar de novo do presidente. Observa a atitude desse homem. O que existe hoje, o que nós estamos vendo há cerca de 2 anos, mais ou menos, desde quando começou a pandemia, é uma pessoa que ele não abriu mão da sua liberdade. Ou seja, ninguém vai impor sobre mim aquilo que eu não concordo. Então, a partir desse momento, as pessoas falam assim, é lockdown. Ele falou, eu vou no meio do povo. Ah, vamos fazer isso. Eu vou estar no meio do povo. Ele não abriu mão disso. E hoje, quando você vê aonde o rapaz chega, onde o homem chega, uma multidão está junto com ele. E eu me lembrei, Jesus, por onde ele passava, uma multidão estava próximo dele. E o que Jesus transmitia para todo aquele povo? Ele transmitia cura, paz, liberdade, alimento. Ele provinha todas as coisas para aquele povo. O presidente não está fazendo isso, mas Jesus fez. Então essa doutrina, esse ensinamento que Jesus cura, que liberta, as pessoas estão abandonando. Então Deus mostrava para mim assim, que é na simplicidade e na verdade que nós vamos alcançar os objetivos. Eu baixei um canal de televisão de um pastor chamado Jimmy Swaggart, é aquele louvor que a gente está tocando aqui, que ele canta Bem-vindo Espírito Santo, e eu fui ver a história dele. Na década de 80, ele caiu por adultério. E o testemunho dele, ele diz assim que eu me arrependi do que eu fiz. E os cultos dele eram transmitidos para mais de 130 países na década de 80. E hoje a gente vê assim, que as pessoas fazendo via internet, tá? 130 países na década de 80, 1983, ia para todos os países do mundo, e eles conquistavam, e ele caiu em adultério. Ele foi expulso da Assembleia de Deus. E hoje ele continua casado com a mesma esposa, ele se arrependeu do que ele fez, e Deus hoje deu uma igreja para ele, que para mim, eu olhei assim, a gente olha assim um para o outro e fala, não canta nada em vista do que aquele povo canta. É um absurdo o que eles cantam. É uma coisa tremenda. Mas todo louvor que eu ouço ele cantando é como se ele estivesse se lembrando do seu erro passado e sempre adorando a Deus e sendo grato a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele. Mas hoje Deus continua usando a sua vida. E esses exemplos na década de 80, o mundo, bandas de rock famosa, eles iam dentro da igreja para saber qual era o novo ritmo. Não era o mundo que trazia para a igreja, era a igreja que levava para o mundo. Ou seja, nós temos o exemplo das pessoas. A igreja era da igreja. Então quando você vê aquelas pessoas, cada um, irmã Vilma, cada um que canta, cada um, a impressão que dá é que tem um talento para cada um cantar ali dentro. Meu Deus do céu. Aí eu olho assim e falo, e o coral? E o coral então, coisa maravilhosa. Eu falei, Jesus, como eu li na história do Billy Graham, e eu quero falar isso hoje, eu admiro muito a história dele, o legado que ele deixou, a maneira como ele seguiu a Cristo, tudo que ele fez, e ele era uma pessoa assim, aonde ele ia, ele arrastava a multidão, ele enchia estádios, Jimmy Swaggart também, eles enchiam estádios, e ele tinha 12 anos, quando ele foi numa faculdade nos Estados Unidos, junto com a escola, visitar aquela faculdade. E dentro daquela faculdade tinha um professor de teologia, um homem chamado John Wesley, um inglês. Tem vários livros sobre ele,
e livros dele. E Billy Graham, aos seus 12 anos, ele foi até o aposento, até a sala onde esse pastor pregava, porque lá nos Estados Unidos existe uma faculdade e tem aula de teologia. Então, para eles, Deus é muito a sério, eles levam muito a sério. Por isso aquele filme, Deus Não Está Morto, porque para eles chegarem ao ponto de querer apagar da memória das pessoas Deus, para eles é muito importante. Para nós estamos deixando levar. A igreja adormeceu. Então, o professor, ele foi lá e levou os meninos, e quando viram uma marca no tapete da sala desse professor de teologia, existiam 2 marcas no tapete. 2 marcas. 2 bolinhas assim, no tapete. Aí perguntaram: o que são essas marcas nesse tapete? Aí a pessoa que estava levando no turno na faculdade disse assim para o professor: essa daí é a marca dos joelhos do professor. É o tempo que ele orava. Então, como ele orava muito, ele gastava muito tempo de oração, então ficou marcas do joelho dele. Aí eles pegaram e saíram com todos os alunos, e entrou dentro do ônibus e tal, e o professor foi contar os alunos. E quando ele contou os alunos, faltava um. E ele voltou para dentro da faculdade para procurar esse aluno. E ele foi até a sala do professor de teologia. E quando ele chegou lá, o Billy Graham, com 12 anos, estava dobrando o joelho da marca, em cima da marca do professor de teologia. E ele gritava assim: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Faz de novo. Ele tinha 12 anos. Ele morreu aos 90. E olha a história dele. Ele pediu: Senhor, faz de novo. E Deus fez tudo de novo. Louvado seja Deus. Deus fez tudo de novo. Eu achei lindo isso. Fiquei até chorando lá, né? Falou: o que foi? Eu falei: não foi nada. Maravilha. Eu comecei a orar e falar assim: Senhor, faz de novo nessa época. Faz de novo aqui, Senhor, na Giovanici. Faz de novo. Que nós não sejamos firmados naquilo que o mundo quer, mas faça de novo aqui dentro, Pai. Nós estamos em 3, mas 3 pessoas que amam a Tua palavra, 3 pessoas que estão buscando a Tua face, 3 pessoas, Senhor amado, que desejam a Tua presença, 3 pessoas que querem que a igreja cresça, que a Tua igreja seja, Senhor amado, aquilo que é a Tua vontade. Nós não queremos que o mundo entre dentro da igreja. Eu quero penetrar dentro do mundo e mostrar a manifestação do Seu poder. Aleluia. Então são exemplos assim que nós precisamos fazer com que as pessoas nos sigam. Como nós vamos fazer isso? Eu não sei. Mas é seguir sem palavra. Porque quando você faz uma criança vir para a igreja, ela vem obrigada, e nada do que ela faz está bom. E nada do que acontece para ela está bom. Então nós precisamos fazer diferente. Nós precisamos fazer com que as pessoas sintam aquilo que a gente sente. O que foi que nos trouxe aqui? O que foi que nos obrigou a brigar com o sono, a brigar com a cama, a brigar com o chuveiro, e nos obrigou a vir aqui hoje, pela manhã, só nós 3, por quê? Porque Deus tem algo especial para nós. Então, Senhor, faça de novo aquilo que o Senhor fez no começo. Porque lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, um homem decidiu buscar a Deus dentro de um celeiro, só ele. Só ele. E ele fez o que? Ele entrou lá dentro do seu celeiro, dobrou o seu joelho e começou a buscar a Deus, e foi ali revestido do Espírito Santo. E cada pessoa que ouvia, procurava por ele, quando encontraram ele dentro do celeiro, cheio do Espírito Santo de Deus, tinha passado 1 dia, 2 dias, e ele cheio do Espírito Santo de Deus, as pessoas começaram a ir lá para ver o que tinha acontecido, e cada um que entrava era impactado pelo poder de Deus, e recebia de Deus também. Não era ele que chegava: eu vou transmitir para você. Era Deus que se manifestava, era Deus que se fazia presente naquele lugar. Então cada pessoa que chegava,
Louvado seja Deus. Sabe quando a gente começa a cantar e de repente todo mundo começa a cantar junto com a gente? Por causa do louvor, por causa da oração, por causa da vontade de servir a Deus. Como a minha vida, como hoje eu estou falando muito dos Estados Unidos e tudo para mim deles é referência. Eu gosto muito da história, por isso o culto hoje é 9 horas da manhã aqui na igreja. Porque eu vejo o Jimmy Swaggart falando assim, nós estamos aqui nesta manhã, o culto deles é 9 horas da manhã, não é à noite. Então o brasileiro foi para lá e pintou a parede de preto de manhã para fazer de conta que é de noite, porque eu não consigo me adaptar. Eu vi uma vez o Barack Obama dentro da igreja, e o pastor deu uma oportunidade para ele, e ele disse assim, eu queria só contar uma história. A história é a seguinte, nós soubemos da escravidão, de como era. Um grupo de escravos estava no navio, e dentro desse navio, eles começaram a entoar uma música só com o nariz. E eles começaram, desse jeito. Eles estavam cantando. Só que eles eram proibidos de mencionar uma palavra. Era proibido de falar de Jesus, era proibido de tudo. Eles eram escravos, eles não eram livres. Os seus pés estavam presos. E eles só cantavam desta forma. E ele disse assim, sabe qual foi o louvor que eles cantaram? Maravilhosa graça. Escravos com os pés presos, sem possibilidade de sair dentro de um navio e remando. E o tempo todo eles falando da maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Quem estava testemunhando era o presidente dos Estados Unidos, negro. E ele falando assim, e eles buscavam isso que nós temos, a liberdade. Adorar a Deus em espírito e em verdade. E tinha um capitão daquele navio que era branco. E quem deu o nome para a música foi o capitão. Que eu acredito que tenha se convertido, de tanto que aquela negrada louvou e adorou a Deus. Então quando a gente observa essas coisas, fala, Senhor, é isso que a gente quer seguir, é a sua presença que a gente quer seguir. Nós não queremos seguir doutrinas de demônios, nós não queremos seguir exemplos de pessoas do mundo, nós queremos seguir a Ti, Pai. Buscar a Ti em espírito e em verdade. O verso 2 diz assim, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Hipocrisia é o artista. O hipócrita é o artista, e o artista ele encena uma coisa que ele não é. Jesus ele cansou de chamar os fariseus de hipócritas. Por quê? Porque você está falando uma coisa da boca para fora e o seu coração não tem nada disso. Você é oco por dentro. Quando ele chamou de sepulcro caiado, você é vazio. Você é vazio de sentimento. Então, a palavra de Deus está dizendo assim, a hipocrisia de homens que falam mentiras. Então, eles estão mentindo. Tem muita gente mentindo, iludindo. Você vê a política hoje, é muita mentira. Por exemplo, 2 senadoras candidatas a presidente que estão lá no Senado faz 12 anos e não faz nada. E agora vai fazer? Não vai fazer. É mentira. O outro que está na política há 40 anos, nunca foi nada. Se não vai fazer, é mentira. Então as pessoas estão mentindo, a hipocrisia está ali na televisão, então é fácil. Porque quem é que vai para o contato? Jesus ele saiu da sua zona de conforto e foi para o contato com o povo. Deus ele deixou a sua glória para habitar no meio do povo de Israel. Então a política é uma hipocrisia. Então nós olhamos assim e falamos, Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, porque são homens mentirosos, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ou seja, olha que palavra maravilhosa. Ou seja, o próprio mentiroso, ele acredita que a mentira dele é verdade. Olha o problema que ele tem. É a mesma coisa aquele senhor lá falando que ele vai salvar o Brasil, sendo que ele acredita na mentira dele.
Está cauterizada, mente cauterizada. E o que é cauterizado? É queimado. Uma queimadura, uma vez queimado, está marcado. A mente deles está marcada com isso. Ou seja, eles acreditam. E aí nós observamos, vamos entrar nessa área, que existem pessoas que o leão, mostraram uma imagem esses dias, do leão e a zebra. O leão, a frase era, o leão acredita ser zebra, e a zebra acredita ser leão. Isso na imagem de cima. E na imagem de baixo, já está o leão comendo a zebra. Leão é leão e zebra é zebra. E ponto final. Quem é, quem não é, não é. Não adianta ficar remediando. Então as pessoas, elas querem trazer isso, elas têm uma consciência cauterizada e elas acreditam ser aquilo que elas não são. Amém? Proibindo o casamento. O que nós ouvimos no filme daquela mulher, quando ela entrou dentro do... Não vejo a necessidade de casar. O que é aquela transmissão ali? O que é? Que as pessoas, elas podem viver uma vida sexual ativa, independente das circunstâncias. Vida que segue. Ou seja, antigamente era para você fazer isso, você tinha que casar. E hoje? Hoje não. Hoje é o test drive. Você tem que fazer um test drive antes. E o que é pior, não sabe fazer, engravida, depois diz, eu não tenho idade suficiente para casar. Mas tinha idade suficiente para fazer filho. Será que não tem ninguém para dizer assim, você não sabia que você fazia filho? E para menina, você não sabia que isso podia acontecer? Isso é natural. Amém? Ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis. Ou seja, dizer, isso você pode comer, ou isso você não pode comer. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Ou seja, orar antes de comer, né? Porque pela graça de Deus e pela oração é santificado. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministros de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas. Fábulas são histórias. E de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Aquilo que a gente estava falando sobre a Casa Maria Maia. Você precisa passar por aquilo para você observar o exemplo do outro? Você não precisa passar. Olha o exemplo. Então, visitar um lugar como esse, ouvir a história que a irmã Vilma contou hoje aqui, é maravilhoso, porque serve de exemplo. É isso que eu estou falando faz dias já. Serve de exemplo. Eu não preciso passar por isso para entender disso. Mas exercita a piedade. E ser piedoso significa que você sente o que a pessoa está sentindo. Ser misericordioso é você ter misericórdia da pessoa, como se você estivesse com ela. Então Jesus, ele nos ensina, ele veio para nos ensinar, e o apóstolo Paulo está ensinando o jovem Timóteo a seguir dessa forma, porque você lá na frente, você vai ser uma referência. Então nós podemos olhar para as nossas vidas e que as pessoas olhem para nós como uma referência, e desejem o mesmo Deus que nós temos. Porque o exercício corporal para pouco aproveita. Então aqui a gente não pode fazer academia. Ele pode trabalhar o corpo, mas ele não trabalha a mente. Como é que você exercita a sua mente? Hoje a coisa está muito mais avançada. Existem muito mais mecanismos e ferramentas para que você se aperfeiçoe na palavra. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Repete comigo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Quem tem celular? Todos nós temos.
Quem tem uma Bíblia baixada no celular? Baixa o aplicativo da Bíblia. Dentro do aplicativo tem um modo de você ouvir. Então tem o texto para você ler e tem um modo para você ouvir o capítulo. Então você pode programar para você ouvir a Bíblia inteira. E você fazendo tudo que você tem que fazer dentro da sua casa. Ou no seu trabalho. Porque aquilo de alguma maneira vai ficar arquivado. É um exercício para nós. E tem coisas que você vai ser chamado a sua atenção. Isso já aconteceu comigo. Eu estar ouvindo e depois aquele texto chamar a minha atenção e eu vir lá e mergulhar dentro daquele texto e ficar meditando nele. Mas nós podemos fazer isso, exercita. Porque o exercício do garfo a gente faz todo dia. Não é verdade? Todo dia a gente toma café, todo dia a gente almoça, todo dia a gente janta, todo dia a gente faz isso, seja ovo, mistura, ou seja uma salada de alface, um tomate, mas todo dia a gente exercita o nosso corpo. A gente não exercita muito, porque às vezes, no caso da mulher, não, a mulher está ativa todo dia, mas no nosso caso, às vezes não. A gente fica ali parado, e a mulher ficou aí, vai virar uma planta. É que eu fico meditando na Bíblia, fico buscando Deus, essas coisas lá e tal. Vai virar um chatinho. Aí você olha assim e fala, não, você pode exercitar a sua mente crendo. Crendo. Porque como é que nós vamos alcançar as nossas bênçãos? É crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, ou seja, foi para isso. Foi para trazer para nós hoje uma palavra que o apóstolo Paulo sofreu tudo que sofreu. Sabe as referências? Sabe, naquele filme, aquele pastor, ele diz assim no finalzinho, que quando você olha para aquelas estátuas, você vê pessoas que foram martirizadas, e elas dizem assim, nós fizemos isso para que você hoje fosse livre. Então se lembre disso. Então voltando para a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha o que nós fizemos. Olha o que nós sofremos para que esse evangelho chegasse até vocês. E como é que vocês lidam hoje? Se o apóstolo Paulo estivesse hoje no nosso meio, o que ele diria? Se o Senhor Jesus Cristo cumprisse o que ele falou sobre João, o que João diria? Quando ele disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte, virou para Pedro e disse o quê? O que você tem a ver com isso? Se João estivesse no nosso meio hoje, o que ele diria? Sendo que ele andou com Jesus. Então tudo que aconteceu dentro da Bíblia é para nossa referência. É a partir deste momento. Então a igreja, ela vive em função da palavra de Deus. A igreja é espiritual, ela não é material. Ela representa um reino sobrenatural, não um reino natural. Jesus, ele disse, o meu reino não é deste mundo, o reino é eterno. Então nós andamos por coisas, nós olhamos as coisas, mas Jesus quer que você sinta a sua presença, e a sua presença você não vê, mas você sente. Louvado seja Deus por isso. Então ele disse o quê? Essa palavra é fiel e digna de todos, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Eu sou fiel e você. Nós somos fiéis a Deus. Então, se Ele é Salvador de todos os homens, principalmente nós, que estamos na sua presença, buscando a sua face, estamos clamando pela nossa família, principalmente os fiéis. Ou seja, Deus, ele cuida de todos os homens, mas ele tem um olhar especial para nós. Amém? Deus tem um olhar especial para a sua vida, para a sua casa, para a sua família.
É especial, porque Deus, Ele sabe valorizar o nosso esforço. Ele sabe da nossa capacidade. Ele fala, eu sei que você não tem, que se você pudesse, você faria muito mais. Mas como você não tem, o meu olhar para você é diferente. Eu posso não te encher do dinheiro que você pede, mas eu sempre vou juntar uma pessoa que possa te ajudar naquilo que você precisa. Porque esse dinheiro talvez para você vai fazer você se afastar daquilo que eu amo ver você fazendo. Amém? Então, para que isso não aconteça, Deus, Ele permite que a gente permaneça como estamos, para que isso não nos afaste da sua presença. Ora, o desejo dos nossos corações é desejo. Deus, Ele está contemplando o desejo da nossa alma, sim. Por que Ele ainda não fez? Porque talvez isso é o que nos promove e nos faz ficar na sua presença. Se nós recebermos, será que nós vamos continuar? No meu caso, sim, porque já está enraizado na minha alma. Acredito que vocês também já estão enraizados. É a mesma coisa hoje, alguém oferecer um outro Deus que não seja esse Deus. Dificilmente nós vamos aceitar. Se alguém vier pregar outra doutrina para nós hoje, dificilmente nós vamos aceitar, porque nós sabemos exatamente o Deus que nós servimos, sabemos exatamente o que está escrito dentro da sua palavra. Então é muito mais fácil para o mundo contaminar as pessoas que não têm conhecimento, mas a missão da igreja é levar o conhecimento aos outros. Você não sabia, mas agora você sabe. Amém? Glória a Deus. Manda estas coisas e ensina-as. Há pessoas que sabem só a primeira parte, só manda. Ensinar não ensina. Tem muita gente sendo colocada na frente de batalha sem ter o mínimo de condição de enfrentar. Você sabe com quem você está lutando? Não. Estou vendo ninguém. Pois é, mas no mundo espiritual existe uma legião de demônios que vem contra a sua vida. Se porventura você jejua e você ora, você se guarda, Deus guarda a sua vida. E os seus? Que não ora, que não jejua, que não busca. O que vai acontecer? Então, ensina isso. Não somente jejue, mas ensina a jejuar. Não somente ora, mas ensina a orar. Ora junto comigo, fala junto comigo, repete junto comigo. Para que isso fique gravado. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Ninguém despreza a sua mocidade, mas seja exemplo em tudo. Louvado seja Deus. Na palavra, em como fala, na maneira como trata, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Olha a receita. Seja o exemplo dos fiéis. Aonde? Na palavra. Em como conversamos, em como tratamos as pessoas, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ou seja, seja simples como a pomba, prudente como a serpente. Seja puro como uma criança. Amém? Persiste em ler, exortar. Exortar significa aconselhar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Ou seja, não despreze o que Deus colocou na sua vida. Amém? Amém, irmão? Não despreza o que Deus colocou na sua vida. Se foi para interceder, interceder. Se foi para pregar, pregar. O dom que Deus depositou sobre a sua vida, não despreza isso. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Eu acredito assim que nos últimos 16 anos, eu cresci muito mais em Deus do que antes de abrir a igreja. Porque até abrir a igreja, você não tem aquela responsabilidade, então você fica naquilo que você aprendeu e no seminário de 2 anos que você fez. Você fica parado ali. Mas a partir do momento que o Senhor me deu um ministério, você tem que evoluir, você tem que crescer. E isso precisa ser manifesto a todos.
E todos precisam olhar para mim e falar, um dia eu quero pregar igual o pastor prega. Eu quero que na minha mente tenha tudo isso aí. Eu quero saber como é que ele faz para fazer isso. Quando eu me convertia, chegava e falava, não, está escrito em tal lugar, mas como que ela faz isso? Como é que ela sabe? É a prática. Então, quando você pratica, você busca, você vai conhecer. Isso vai ser manifesto. Ou seja, todo mundo vai ver essa sabedoria que Deus colocou na sua vida. Amém? Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina. Ou seja, tenha cuidado com você e com aquilo que você ensina. Para você não sair dessa regra. A palavra de Deus para mim é uma regra de fé e prática. Não saio daqui, eu preciso ficar dentro dela. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás. Você vai salvar você, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? É essa palavra que nós temos para essa manhã. Essa manhã com Deus. Amém? Desperta esse dom que Deus depositou sobre o seu coração. Não despreze tudo isso que Deus fez por você. Se alimenta da sua palavra. Vamos ouvir essa mensagem depois várias vezes, mas que Deus mantenha-nos firmes dentro do seu propósito. Qual foi o propósito? Para encerrar, eu assisti um filme uma vez, onde um pai foi assistir um jogo de hóquei nos Estados Unidos, lógico. Era uma final de campeonato de hóquei. E naquele final do campeonato, o presidente dos Estados Unidos estava lá. E nós sabemos que onde tem um presidente, sempre tem um terrorista, sempre tem um anarquista, sempre tem alguém para fazer bagunça. E eu me recordo desse filme que o pai levou o filho. E esse filho estava sentado do lado do pai, assistindo o jogo tudo. De repente, se ouve no alto-falante os terroristas que tinham conseguido segurar o presidente. E eles estavam fazendo de tudo para levar aquelas pessoas que estavam dentro do estádio ali, cativas, reféns, e matar o presidente. E aquele rapaz, como por ser o herói do filme, ele disse para o filho assim, olha, fica aqui, que daqui a pouco eu volto. E ele foi, matou os terroristas. No final de tudo, o helicóptero dos terroristas cai no meio da quadra, e vira aquela coisa toda. E o menino sentado no mesmo lugar, o ginásio caindo, as coisas tudo acontecendo e o menino sentado no mesmo lugar. E o amigo desse pai foi lá e falou para ele assim, olha, vem junto comigo, porque eu vou te levar para tal lugar. O menino falou, não, meu pai falou que é para eu ficar aqui esperando por ele. E eu vou ficar aqui esperando o meu pai. Então, eu tô mais ou menos assim. O Senhor Jesus Cristo falou que era para a gente ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder de Deus. Aos seus discípulos, e eles foram para lá e foram revestidos do poder de Deus. E Deus falou para mim, fica aqui até que eu venha. Então eu vou ficar aqui, Senhor, esperando a sua volta, para ver o seu nome ser glorificado sobre cada vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar aqui, irmão, vai ter que aguentar nós até a hora que Jesus quiser. Amém? Em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa bênção que Ele nos deu nessa manhã. Manhã com Deus. Vou fazer uma imagem lá, vou colocar esse tema, Manhã com Deus. Venha ter com Deus, venha participar do culto numa manhã gloriosa com o Senhor, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Não vamos abrir mão dos nossos entes queridos, não vamos abrir mão da nossa família, mesmo que a família não goste da gente, mas vamos abrir mão deles, vamos orar por eles, vamos pedir a Deus, Senhor, abençoa a vida deles, o coração deles, porque se eles tivessem o Senhor dentro do coração deles, como eu tenho certeza que eles também seriam diferentes, porque se o Senhor penetrar nas suas vidas, coisas grandes e maravilhosas aonde acontecer. Senhor, eu te louvo, Senhor Deus Todo-Poderoso, por esta rica manhã na tua presença. Te louvo, te agradeço, Pai, pelo bem que tu tens feito. Pai amado, pelo teu agir, pelas tuas maravilhas sobre nós, Pai. Senhor amado, nós temos um domingo para viver, nós temos uma semana
estrada, Senhor amado, para alcançar, Pai. Pedimos a Ti sobre os nossos filhos, Senhor amado, abençoa as suas vidas, os seus trabalhos, Pai amado, todos os seus afazeres, que o Teu nome sobre eles seja glorificado. Pai amado, caia os seus adversários da direita, da esquerda, mas que eles não sejam atingidos, que eles sejam guardados pela Tua presença. Nesta manhã, ao longo desta semana, no findar deste ano, nos abençoa, supre cada uma das nossas necessidades, e o Teu nome sobre nós seja glorificado, e nós ficaremos aqui, ó Pai, até que do alto sejamos revestidos com o Teu poder, Pai amado, sejamos cheios do Teu Espírito Santo, e que seja manifesta a Tua graça, a Tua glória, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a Igreja Vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor, e por gentileza não esqueça do pastor, amém? Só pegar a fila, em nome de Jesus.